Naquela noite, a polícia procurava um criminoso perigoso que se escondia no hospital. O prédio estava cercado por viaturas da polícia. O comandante desta operação, por meio de um alto-falante, exigiu que o homem largasse a arma e libertasse os reféns. Depois ele perguntou ao atirador qual era a probabilidade de matar o criminoso sem atingir o refém. Ele foi informado de que era de 10%. Ao mesmo tempo, Lewis disse que o homem estava agindo de maneira pouco profissional. Sua grande emotividade deu ao atirador a oportunidade de acertar um tiro direto na cabeça. Um momento depois, o homem se escondeu atrás do paciente. Jack percebeu que o plano deles havia sido descoberto e ordenou o assalto ao prédio. Lewis voltou a falar, aconselhando o criminoso a se esconder em algum lugar remoto e fechar todas as janelas e portas, temendo o grupo de assalto. Carl ouviu o conselho do refém e correu para fechar a janela. A polícia não entendeu como o homem conseguiu prever suas ações. O comandante disse que esse homem tinha uma coisa muito importante, então eles precisavam de um novo plano. Enquanto isso, o criminoso observava as ações das agências de aplicação da lei e não conseguia entender por que elas não faziam nada. No momento seguinte, um palpite lhe ocorreu. Eles realmente sabiam que ele tinha aquela coisa. O herói percebeu a preocupação no rosto do homem e disse-lhe que ele tinha mais problemas, pois iria fugir usando um refém, mas a polícia o levou a um beco sem saída. Após as palavras do rapaz, Carl se virou para ele, apontando a arma para ele, dizendo que não o deixava falar e poderia matá-lo a qualquer momento. Lewis apenas riu dele, perguntando se ele havia lido o nome desse lugar com atenção. Klaus perguntou confuso o que havia de especial naquele lugar. O cara respondeu que eles só moram neste hospital há 2 meses. O criminoso praguejou após as palavras de seu refém. O herói confirmou os pensamentos do homem, dizendo que o moribundo não tem nada a temer. Escondendo o sorriso nas sombras, ele perguntou por que o homem estava se examinando tão atentamente há alguns segundos, se ele realmente estava escondendo algo valioso. O homem não teve tempo de reagir quando um travesseiro voou em seu rosto. Lewis aproveita isso e se aproxima do criminoso. O herói atingiu o rosto do inimigo. No momento seguinte, ele derrubou o homem no chão. O sujeito Carr perguntou se o cara o havia enganado. Lewis respondeu que não houve engano, ele realmente não teria muito tempo de vida, mas não por causa de sua doença. Depois sentou-se ao lado do criminoso, apalpando o bolso do colete. Alguns momentos depois, ele puxou uma pequena caixa, perguntando se era por isso que a polícia o estava caçando. Carl pediu ao cara que devolvesse essa coisa para ele. O herói ficou interessado no que havia dentro e abriu a caixa. Ele ficou surpreso quando um brilho dourado saiu de lá. Um momento depois, raios dourados o cercaram e uma voz na cabeça do cara anunciou que a viagem no tempo estava sendo gravada. O homem olhou horrorizado para o cara, dizendo que ele havia ativado uma conta de outro mundo, agora não poderia evitar um fim trágico. Lewis bateu nele novamente, dizendo que ele já estava condenado à morte. Depois de pegar a arma, ele disse que se Carr não contasse mais sobre esse relato, ele morreria. O criminoso não teve escolha senão concordar. Ele disse que a chuva de meteoros que ocorreu no ano 2800 mudou muito o mundo deles. Algumas pessoas ganharam a capacidade de viajar para outro mundo e completar tarefas, após as quais retornaram. Como recompensa pela aprovação nos testes, era possível receber remédios para todas as doenças, joias do outro mundo e todos os outros benefícios possíveis. O surgimento de outro mundo abalou muito a ordem do universo nativo e as pessoas começaram a matar viajantes pelos mundos, querendo saber o segredo de cruzar os espaços. Depois de completar uma série de jogos e batalhas, as pessoas descobriram que a chave para o movimento está em uma coisa especial chamada conta de outro mundo. Quem recebe esta conta recebe uma marca especial e o teletransporte para outra dimensão ocorre em 15 minutos. Poucos minutos depois, um grupo armado invadiu a enfermaria. Eles esperavam ver qualquer coisa, mas certamente não o que aparecia diante de seus olhos. O criminoso estava sentado amarrado em uma cadeira perto da janela. Enquanto isso, Lewis recebeu uma notificação de que seu primeiro teste começaria em 1 minuto. Olhando para o cronômetro, refletiu sobre as informações recebidas, chegou à conclusão de que não importa quanto tempo tenha passado desde a viagem para outro mundo, na realidade é apenas um momento. Depois de guardar o telefone, ele ficou na beira do telhado, lamentando não poder levar nada ao se mudar, exceto as roupas que vestia. No momento seguinte, ele percebeu que o criminoso estava sendo colocado em um carro da polícia. O sistema notificou novamente o cara que em 10 segundos ele entraria no espaço de teste. Ele não sentiu medo, ficou feliz por ter conseguido encontrar o mundo sobrenatural alguns meses antes de seu fim.
No momento seguinte, o ambiente mudou e uma voz anunciou que a conexão do viajante estava começando. O herói realmente não teve tempo de entender nada antes de já estar em um lugar desconhecido, cercado por outros viajantes. O sistema informou que, uma vez concluída a criação do personagem, o participante poderá visualizar o cartão do personagem a qualquer momento usando o poder do pensamento. Lewis olhou em volta com interesse. Então ele convocou seu cartão de personagem. Depois de analisar todas as características, ele percebeu que precisava aprimorar suas habilidades porque estava no nível mais baixo. Ele foi distraído de seus pensamentos por vozes atrás dele, alguém anunciando seu novo produto de nível verde, uma espada venenosa. Os homens olharam com dúvidas para o produto oferecido. Charlie disse que esta espada é uma recompensa por passar no teste de nível paralelo. Ele disse que existem 4 níveis de testes, nomeadamente papel, paralelo, forte e cruel. E até agora ninguém passou no nível cruel, mas muitos passaram nos níveis paralelo e forte, e a partir daí aparecem as armas dos níveis azul e verde. O comerciante se gabou de que esta espada venenosa era o item roubado de um jogador entre os 50 primeiros da tabela de ódio. A licitação por essas armas começou entre a multidão após ouvir as palavras. Charlie ficou satisfeito porque todos caíram em seus truques e ele conseguiu ganhar um bom dinheiro. De repente, o alarme da área pública soou. Todos foram informados de que uma pessoa extremamente perigosa foi descoberta tentando entrar na zona. Um momento depois, um esquadrão de aplicação da lei da zona apareceu. Eles tinham como alvo um criminoso que era o número 1 na tabela do ódio. Quando todos começaram a fugir, o herói percebeu que os cavaleiros o estavam atacando. Charlie, ao vê-los, imediatamente começou a recolher suas mercadorias, jogando-as em sua bolsa enquanto caminhava. Antes que ele tivesse tempo de recolher tudo, 2 cavaleiros correram em sua direção. Charlie e Lewis correram o mais rápido que puderam. O comerciante perguntou se o menino também era um criminoso. O herói respondeu que eles não tinham tempo para conversa fiada, precisavam se esconder da perseguição. De repente o sistema informou que ele estava na lista dos criminosos e é o primeiro entre os criminosos mais perigosos. Seu índice atual é de 6 estrelas, o que significa que tentarão destruí-lo de qualquer maneira. Vendo o portal à sua frente, Charlie gritou que seria possível se teletransportar se eles entrassem ali. O cavaleiro viu para onde seu alvo estava indo e decidiu usar um ataque de longo alcance. Naquele momento, Lewis estava a alguns centímetros do portal quando o sistema disse que seu nível de ódio excedeu o limite permitido. O portal o deixou passar no último momento, quando o ataque quase atingiu o cara. Charlie assistiu à explosão do ataque do cavaleiro. Ele perdeu a chance de escapar. Lewis se viu em um novo local quando o sistema o informou que ele estava iniciando um teste de dificuldade cruel. A morte neste teste leva à morte na realidade, e seu objetivo é sobreviver até o fim. Momentos depois, uma entidade apareceu e anunciou o início do teste. Não tenha medo da morte. Depois disso, os holofotes se acenderam, caindo sobre o herói. Graças à luz ele pôde ver os contornos da multidão que o cercava. O cara estava se perguntando o que aconteceria a seguir, mas até agora tudo começou muito bem. Entretanto, o anfitrião disse que este programa é patrocinado pela Comissão Espacial, bem como pela Dimensão Inesgotável dos Solteiros. Lewis concluiu que este era um programa semelhante a Encontros às Cegas. Anteriormente, o cara era um galã espancado, mas após a lesão, ele não teve oportunidade de conhecer seus fãs. Edson disse que agora eles vão descobrir qual é a força do convidado de hoje. Ficou muito surpreso ao ver que só tinha nível de papel. Um momento depois, ele anunciou que esta era a primeira vez que tal candidato aparecia no palco. O herói perguntou ao sistema se havia alguma explicação para este nível de poder. No momento seguinte, apareceu uma janela do sistema, da qual ele aprendeu que papel é o nível mais fraco, paralelo é o nível com poder de combate medíocre, forte requer grande poder de combate e cruel é o nível mais poderoso. O cara resumiu os dados. Ele foi colocado em testes para jogadores com nível de chefe. Se ele morrer, ele morre completamente. Enquanto isso, Edson continuou, dizendo que Lewis é o melhor de todos os tempos. Ele poderá mostrar-lhes a morte mais bela e épica, pois só sobem neste palco aqueles jogadores cuja morte é a mais marcante. O herói interrompeu seu monólogo, dizendo que já havia mencionado que se tratava de um programa sobre encontros às cegas. Lewis já havia conseguido esperar o início. Edson notou que o cara se comporta com extrema confiança. Depois disso, ele passou a apresentar a primeira garota. Um momento depois ela entrou no palco. Lewis esperava ver uma garota humana, mas não um monstro.
O apresentador disse que Miss Tenderlips é a estrela de seu programa. Ela se alimenta do medo das pessoas, gosta de perguntar ao candidato sobre sua beleza, e depois comê-lo, causando horror. O cara gritou que a garota era muito bonita, ele não ficou lisonjeado com a ideia de ser comido. Quando o apresentador anunciou a garota número 2, a competidora instantaneamente se viu na frente da candidata. Ela tinha a parte superior do corpo humana e a parte inferior do corpo de uma aranha. Edson disse que ela era a convidada especial deles. A menina adora botar ovos no parceiro para que ele tenha filhos no lugar dela, mas como todos os seus parceiros estão mortos, ela teve que voltar a esse show. Quando perguntaram ao herói o que ele pensava dela, ele disse sem hesitação que ela era incomparavelmente bonita. Em seguida, a menina saiu do palco e o apresentador convidou o próximo participante. Uma giganta apareceu no palco. Edson disse que ela era um açougueiro famoso que certa vez torturou 16 de seus parceiros. No momento seguinte, ela soltou seu rugido de batalha. Lewis ficou horrorizado com a visão e perguntou se ela realmente era uma menina. A giganta ouviu suas palavras, que cortaram dolorosamente seu coração. Quando o competidor voltou aos prantos, Edson pediu ao cara que se abstivesse de fazer comentários sobre igualdade de gênero ou ele seria expulso do programa. O herói ficou chateado porque não havia garotas normais aqui que atendessem aos padrões humanos. O anfitrião ouviu e disse que eles têm uma garota assim, seu último integrante, a beldade mais famosa do mundo, famosa por sua crueldade. As palavras do homem interessaram ao cara. Quando Edson convidou a garota para subir ao palco, ninguém apareceu, mesmo alguns minutos depois. A apresentadora recebeu uma mensagem e disse que a convidada estava com preguiça de vir e que iria procurar um companheiro de casa. Agora ela estava assistindo tudo pelo ar. Dito isso, ele continuou explicando as regras do show. O rapaz deve passar o dia inteiro fora de casa com as meninas em um relacionamento caloroso e próximo. Agora o cara deve sair, onde já estão esperando por ele. Enquanto isso, Charlie estava no tribunal. Ele explicou que não conhecia Lewis, estava fugindo dos cavaleiros porque tinha certeza de que eles o estavam atacando, mas ele era apenas um comerciante comum. Depois de ouvir o rapaz, o chefe do tribunal disse que fizeram uma investigação e descobriram que ele realmente não tinha nada a ver com o primeiro dos criminosos mais perigosos. O comerciante exalou de alívio, feliz por a ameaça ter diminuído. Mas no momento seguinte o chefe continuou. Ele disse que por vender armas falsificadas foi condenado ao exílio na Cidade do Ódio, antes do qual receberia 200 pontos de ódio. Após o veredicto, Charlie foi imediatamente arrastado para fora do tribunal. Um dos presentes perguntou se deveriam continuar a busca por um criminoso particularmente perigoso. O chefe respondeu que isso não era necessário porque, no nível atual de suas habilidades, ele não sobreviveria ao teste brutal. Enquanto isso, Diana descontava sua raiva em seu butim, massacrando-o. Ela ficou indignada com as palavras de Lewis e jurou matá-lo na próxima vez que se encontrassem. O herói recebeu um alerta do sistema, do qual soube que todas as meninas eram simpáticas com ele, com exceção da giganta. De repente, Diana o atacou por trás, com a intenção de matá-lo. O cara ficou parado sem sequer se mover, sentindo a espada se aproximando dele. Ele apenas perguntou para onde tinha ido a beleza que ele havia ofendido acidentalmente. A lâmina parou literalmente a alguns centímetros dele. Diana não conseguia acreditar no que ouvia. Lewis continuou dizendo que embora seja conhecido por seu charme, ele nunca conheceu uma garota tão deslumbrante. Ele lamentou o fato de não poder discernir imediatamente nela a ternura escondida sob um corpo tão belo e forte. Diana ouviu suas palavras com a respiração suspensa. Nunca lhe disseram tais palavras. O cara admitiu sinceramente que nunca tinha visto tal pessoa, sentia-se atraído por ela, sentia o caráter gentil, carinhoso e forte da garota. O sistema informou que a atitude de Diana havia mudado de ódio para simpatia. Lewis continuou a se insinuar em sua confiança, dizendo que se enganou ao sentir falta de uma garota tão maravilhosa. Entre milhares de belezas ele não encontraria mais uma igual a ela. O coração da giganta estava prestes a pular de felicidade ao ouvir as palavras do rapaz. Quando o sistema notificou o herói que a atitude da garota havia mudado para paixão, ele decidiu continuar. Lewis pronunciou uma frase que ouviu uma vez que a verdadeira beleza não está fora, mas dentro. Ajoelhando-se diante da flor, ele disse que era por isso que lindas flores cresciam neste lugar terrível. Lewis acha que Diana é assim. Depois de suas palavras, ela largou a arma. Quando o cara se virou, viu uma garota feliz. O sistema informou que seu favorecimento ao candidato aumentou ao nível da fantasia. Agora ele pode escolher esta participante como sua esposa.
No momento seguinte, a garota admitiu que ficou muito comovida com as palavras dele e finalmente se decidiu. Quando Lewis perguntou o que exatamente ela queria dizer, Diana começou a respirar fundo. Ele tinha uma ideia sobre o que exatamente ela queria fazer. Alguns segundos depois, a giganta gritou por toda a área, fazendo com que os ouvidos do cara ficassem bloqueados. Diana disse aos convidados restantes que de agora em diante Lewis pertencia a ela. O próprio herói não ficou satisfeito com o fato de a atitude das duas meninas restantes ter mudado para desgosto. A feliz giganta dirigiu-se ao objeto de sua adoração. Ela disse que eles ficariam juntos para sempre. De repente, teias pegajosas grudaram em seus pés. No momento seguinte ela caiu no chão. Diana estava tentando entender o que aconteceu quando uma teia de aranha já voava em sua direção. E no segundo seguinte ela foi pregada no chão. A aranha pediu à giganta que lhe desse o menino para reeducação. Diana mal conseguiu sair do chão, mas disse que ele pertencia a ela e ninguém ousava tocá-lo. Após suas palavras, Erika voltou-se para o herói, perguntando se ele concordava em dar à luz o bebê para ela. Lewis percebeu que a atitude dela em relação a ele havia mudado depois das palavras de Diana, então se ele respondesse não, provavelmente seria morto, então ele precisava tomar a iniciativa. O cara olhou para a garota com desprezo, perguntando quem permitiu que ela falasse assim com ele. Erika ficou chocada com a pergunta, ela não esperava tal comportamento da vítima. Enquanto isso, continuou o herói, ele perguntou se ela realmente disse que gostava dele apenas porque queria um filho dele. Ele começou a retratar um homem com o coração partido, dizendo que a menina só queria usá-lo como meio de procriar, se ela realmente não tivesse um pingo de sentimento por ele. Quando a aranha disse que não era assim, o cara a atacou com perguntas sobre como ela explicaria tudo, eles nem tinham casamento. Qual seria o sobrenome do filho deles? Ela quer que ele apenas dê à luz a filha dela. O herói ficou surpreso quando a atitude dela mudou para amizade, e também atraiu a atenção de outra garota desconhecida. Edson, que estava assistindo, relatou que as agências de igualdade de gênero manifestaram seu apoio ao candidato. No momento seguinte ele recebeu uma mensagem. Após isso o apresentador informou a todos que Miss Preguiçoso havia enviado uma mensagem pedindo para contar mais sobre o menino. Foi a primeira vez que essa menina se interessou por alguém. Enquanto isso, o herói pensava que além desses três, havia outras criaturas participando do teste. No momento seguinte, ele se virou para a voz que o chamava. Elisa ficou na frente dele. Lewis decidiu se mostrar para ganhar o favor de mais membros. Elisa perguntou à candidata se ela era bonita. Mas a convidada nem teve tempo de terminar de falar quando o herói lhe deu um tapa na cara. Ele disse com raiva nos olhos que odeia pessoas inseguras. Ela não entende que com tal aparência ela encanta as pessoas ao seu redor. Elisa apenas olhou silenciosamente para o cara, segurando sua bochecha. Enquanto isso, Edson ficou chocado com o que estava acontecendo. Ele tinha certeza de que o cara enfrentaria uma punição rápida por tal devassidão, conhecendo o comportamento da garota. Quando ele voltou sua atenção para a tela, esperando ver a convidada irritada, viu confusão e constrangimento em seu rosto. Elisa tentou sentir as emoções de Lewis, mas não viu nenhum pingo de medo em seu coração. Mas o dela, ao contrário, batia muito mais rápido por motivos que ela desconhecia. Nesse momento, o herói recebeu a mensagem de que seu valor de ódio estava no limite e ele recebeu um novo mecanismo, a fonte do mal. Ele aprendeu que essa habilidade permite que objetos que entram em contato com ele experimentem um estado de êxtase por 10 minutos. Olhando para a garota, ele presumiu que ela agora estava sob sua influência. De repente ela disse que estava ardendo de desejo de provar o cara. Depois disso, Elisa seguiu em direção ao seu objetivo, dizendo que em breve eles se tornariam um. A giganta, que conseguiu se libertar da teia, bloqueou o caminho da garota. Um momento depois, ela mandou sua rival pelos ares, dizendo que Lewis pertencia apenas a ela. Erika também não ficou ociosa. Ela saiu das costas do herói, declarando que não importa o que acontecesse, ele pertenceria a ela. O cara se virou e sorrindo disse que os outros convidados tinham opinião diferente, apontando para trás dela. A giganta e Elisa conseguiram se unir contra a aranha. O herói assistiu enquanto 3 monstros de nível brutal lutavam entre si por ele. Ele entendeu a essência deste jogo. Se ele escolher uma das garotas, as outras irão odiá-lo e ele acabará morrendo. Mas se ele apenas observar à margem, quando eles terminarem a luta, ele próprio enfrentará o monstro e morrerá. De repente, ele distraiu as meninas da batalha, dizendo que sentia muito, mas não podia escolher nenhuma delas. As batalhas não evocam nele nenhum sentimento positivo. Elisa perguntou o que ele quis dizer.
O herói respondeu que mesmo que destrua o mundo inteiro, isso não o afetará de forma alguma. Diana perguntou se ele realmente queria deixá-los, mas o cara respondeu que era simplesmente uma pessoa suspeita. Depois disso, propôs o seguinte: cada um deles ficaria algum tempo a sós com ele para desenvolver bem seus sentimentos. Depois disso, ele prometeu que escolheria definitivamente sua amada. Quando isso acontecer, ele fará o possível para cuidar de sua esposa e filhos. Lewis decidiu dar-lhes uma esperança ilusória de realizar seu plano. Quando Elisa pegou sua mão, ele disse que mesmo que tivesse que morrer nas mãos de sua amada, ele aceitaria com alegria. Suas palavras ressoaram agradavelmente em seu coração. Depois ela sorriu satisfeita, dizendo que com certeza provaria que só ela era adequada para o papel de sua assassina. Algum tempo depois, o casal se viu em um cemitério local, onde morava um monstro desconhecido. O sistema informava que faltava 1 hora para o final do show. Lewis caminhou até o monstro e bateu-lhe na cabeça. Irritado com tal atrevimento de algum homenzinho, ele o atacou. O herói pediu ajuda a Elisa quando seu inimigo estava perigosamente próximo. A garota imediatamente se viu atrás do monstro, perguntando como ele ousou atacar seu amante. O Gol queria se explicar para ela, mas no momento seguinte Elisa o atacou, arrancando seu olho. O monstro fugiu na primeira oportunidade, agarrando a órbita ocular vazia. Enquanto isso, a garota presenteou o rapaz com esse olhar, perguntando se ele gostou do presente dela. Quando Lewis o pegou, o sistema relatou que o olho do carniçal era um material muito valioso. Depois tocou no ombro de Elisa, dizendo que tinha muito para contar a ela. No mesmo momento, ele ativou sua habilidade de sugestão. Ela disse que quando ele olha para ela com aquele olhar, ela se perde e não sabe quando e como matá-lo. O herói percebeu que seu instinto era matá-lo. Ele abraçou a garota, dizendo que ela era a melhor garota que ele já conheceu. Ele gostaria de morrer apenas pelas mãos dela. Mas no momento seguinte ele disse que o show não permitiria que isso acontecesse. Elisa não entendeu o que suas palavras queriam dizer. O cara explicou que o show é organizado para que todos vejam como ela compete com os outros. Como podem querer que a garota encontre sua felicidade? Estão apenas fazendo conteúdo sobre ela. Ao ouvir essas palavras, ela chegou à conclusão de que havia lógica nisso. Então ele apontou para algum lugar bem à sua frente, dizendo que tinha um monstro ali e que ele estava com muito medo. Elisa imediatamente correu nessa direção para verificar quem ousava assustar seu escolhido. Lewis observou a garota sorrindo. Pensou que se o programa estivesse conspirando contra ele, ele prepararia uma surpresinha para eles. Algum tempo depois, Elisa conheceu o monstro e imediatamente lidou com ele. Ela estava em estado de êxtase e só conseguia pensar em como Lewis seria delicioso. Alguns segundos depois, o efeito da habilidade diminuiu e a garota voltou a si. O herói recebeu a mensagem de que a atitude de Elisa havia mudado para assassina. Durante esse tempo, ele submeteu Erika à mesma técnica, e ela agora está em estado de êxtase, o que a torna facilmente sugestionável. A garota abraçou o cara por trás, dizendo que se ele escolher um dos dois restantes, com certeza será morto no final. Mas Erika é diferente deles, ela só quer um filho dele. Quando o herói se tornar seu, ela o protegerá de todas as formas. Ela avisou que não poderia pressionar sua decisão para sempre e que se ele não concordasse, a garota o mataria imediatamente. Um momento depois, disse Lewis, se ela quer um filho, então é do seu interesse protegê-lo adequadamente. A garota confirmou suas palavras, dizendo que seu corpo é muito valioso. Após sua resposta, ele se aproximou dela e sussurrou em seu ouvido que neste teste o perigo o aguarda em todos os lugares. Ninguém se importa se ela encontrará seu amor e se ele conseguirá dar à luz seu filho. O herói ativou a sugestão, dizendo que esse tipo de programa deveria ser interrompido. De repente, o grito furioso de Elisa foi ouvido de longe. O cara disse que a rejeitou e agora ela vai matá-lo. Imediatamente após suas palavras, uma garota furiosa saltou para a clareira. A aranha protegeu o cara das garras de sua rival. Lewis fez a cara mais inocente em defesa que pôde, dizendo que não deveria ter sido salvo, ele merecia. Percebendo que Erika havia violado as regras estabelecidas, Elisa decidiu matá-la. Mas a aranha foi mais rápida. Ela soltou uma teia que grudou no corpo do oponente. Elisa cortou a mão para se libertar de alguma forma. Imediatamente depois disso, ela avançou contra seu oponente. No momento seguinte, Elisa cortou uma das patas de Erika. A garota exigiu que a aranha devolvesse o namorado. Nenhum deles queria recuar, e é por isso que eles se enfrentaram em um duelo feroz. Enquanto isso, Lewis soube que faltavam 5 minutos para o final da prova e assistiu com prazer à luta das meninas. De repente, Diana o chamou.
Ele se virou na direção dela, dizendo que já havia esperado por ela. A menina estava infeliz, esperava por ele no local marcado, mas ele nunca compareceu, passando tempo com outras pessoas. A giganta chegou à conclusão de que ele estava mentindo para ela todo esse tempo. O herói iria se opor aos pensamentos semelhantes da garota. Mas no momento seguinte ele viu sua mão sendo separada de seu corpo, enquanto sentia uma dor terrível. Ele caiu no chão, apoiado em uma pedra. Diana se ajoelhou diante do ferido, dizendo que ele a lembrava de alguém do passado. Ela disse que naquela época ainda não era moradora deste mundo, mas trabalhava como açougueira. Por ela ser feia e estar acima do peso, ninguém olhava para ela. Um dia ela conheceu um homem que a admirava muito e dizia muitas coisas boas, e pela primeira vez ela sentiu que alguém se importava com ela. Algum tempo depois, o homem entregou-lhe uma pasta com documentos importantes, pediu que ela guardasse com ela, mesmo sabendo que era contrabando. Diana aceitou a pasta. Depois, bandidos a perseguiram. Com a intenção de conseguir esses documentos, a menina fez o possível para se esconder deles. Ela se viu perto de um estabelecimento meio vazio, notando seu amante ali. Diana ouviu dizer aos amigos que ela, como um cachorro, iria até os confins do mundo por ele, cumprindo todos os seus caprichos, bastando ignorar sua aparência lamentável. A garota disse que naquele dia ela cortou o homem em vários pedaços pequenos. O que Lewis disse quando se conheceram foi muito parecido com suas palavras. Portanto, ela fará com o herói o mesmo que fez com seu ex. Lewis conseguiu ativar a sugestão porque, felizmente para ele, Diana agarrou sua mão decepada. Quando ele perguntou se a giganta se lembrava do nome dela, ela não entendeu por que ele estava perguntando. Ele esclareceu que enquanto ela esteve no programa o tempo todo, seu nome verdadeiro nunca foi usado. O herói disse que tudo isso porque nem neste programa nem naquela pessoa estavam realmente interessados em conhecê-la, ela era apenas uma ferramenta nas mãos deles. Quando Diana perguntou o que ela deveria fazer, Lewis respondeu que a garota deveria matar. Ele a fez pensar em quem a usa constantemente para criar conteúdo, quem a força a agir como uma palhaça, quem escondeu seu nome verdadeiro, ela deveria matar todos eles. Após as palavras do rapaz, a giganta avançou sobre as meninas, com a intenção de matar cada uma delas. Assim, todos os três rivais tentaram se matar. O sistema informou que faltavam 30 segundos para o final. Aproveitando o fato de que ninguém estava prestando atenção nele, Lewis coletou do campo uma pata de aranha, uma mão decepada de uma garota monstro e uma feroz arma estripadora. De repente Elisa se distraiu da briga, ficou interessada no que o cara estava fazendo. Quando o herói percebeu que todos os olhos estavam voltados para ele, ele se curvou, dizendo que estava feliz em conhecê-los. Logo em seguida o sistema informou que o programa havia terminado e sua tarefa havia sido concluída com sucesso. Edson ficou surpreso porque, pela primeira vez em seu programa, alguém conseguiu sair vivo e todos os três convidados perderam. A multidão ficou indignada, muitos exigiram o dinheiro de volta, queriam ver alguém morrer. O apresentador ignorou os aplausos da multidão, dizendo que o programa seria arquivado e poderia resultar no rebaixamento da classificação dos competidores. No momento seguinte, uma giganta apareceu na frente dele. Ela disse que agora ninguém precisa do show dele. Edson se levantou, dizendo que seus convidados tinham alguns comentários sobre o programa de hoje. Ele perguntou se eles realmente queriam triplicar o confronto direto no palco. Isso poderia prejudicar sua reputação. Uma voz repentina chamou a atenção de todos na sala. O anfitrião fez uma reverência, perguntando-se por que a garota veio até eles. A quarta convidada do programa de hoje, Miss Lazy, apareceu diante de todos. A menina disse que daria 10 segundos, ela odeia multidões. Edson não conseguia entender se ela estava falando sério sobre isso. Vendo que suas palavras não surtiram efeito, a garota começou a fazer a contagem regressiva. Todos começaram a fugir em pânico, temendo que, se não tivessem tempo de sair, a garota os mataria. Algum tempo depois, apenas 4 permaneceram no salão. Depois disso, Lenny abordou o apresentador com um pedido para lhe fornecer todas as informações sobre Lewis. Quando Edson disse que só tinha nível de papel e não merecia a atenção dela, a garota fez uma expressão de descontentamento no rosto, repetindo seu pedido. Depois disso, o homem divulgou apressadamente todas as informações que tinha. Preguiça ficou satisfeita com o que viu. Escondendo o pedaço de papel no bolso, ela disse que eles poderiam continuar o confronto sem a participação dela. Após essas palavras, a garota desapareceu tão repentinamente quanto apareceu. Elisa ficou surpresa ao ver que Lenny estava seriamente interessada nesse menino. Enquanto isso, Charlie estava ocupado limpando a cidade do ódio. Ele amaldiçoou o cara que o capturou.
De repente, no portão principal, onde todas as tarefas concluídas foram exibidas, uma nova tarefa de nível difícil concluída apareceu na primeira linha. Charlie ficou muito surpreso que alguém conseguisse passar em um teste desse nível. Lewis foi teletransportado para a Cidade do Ódio. Após o que o sistema informou que seu nível havia sido elevado para o terceiro, ele poderia retornar ao seu mundo a qualquer momento, ou o herói poderia explorar este mundo em 1 hora. O cara optou por explorar o mundo. Quando todas as janelas do sistema desapareceram, ele percebeu que sua mão decepada havia retornado ao lugar. Ele começou a olhar ao redor, percebendo que aquele lugar não era muito diferente da zona de segurança onde ele se encontrava no início. Lewis decidiu olhar sua recompensa pela tarefa. Acessando seu inventário, ele estava interessado no baú roxo. Uma janela da habilidade demonica Finite apareceu à sua frente. Permite, ao atrair o mal, entrar em estado de demonização. A duração da ação é igual ao poder espiritual multiplicado por segundos. Depois de ler todos os detalhes, ele concluiu que a habilidade poderia ser fatal. Mas apesar disso, o herói decidiu estudá-lo. Depois, ele decidiu estudar a arma selecionada durante os testes. Uma janela apareceu na sua frente com as características do Fierce Reaper. Ela é capaz de aumentar seu próprio poder de ataque, absorvendo as almas dos mortos. A defesa dos oponentes é reduzida para quase zero. Lewis ficou surpreso com o quão poderosa essa arma era. Um momento depois ele pediu. Assim que a tesoura gigante estava em sua mão, seus pontos de saúde começaram a cair continuamente. Ele notou que era bastante confortável e leve, mas se quisesse usá-lo precisaria de muitos remédios para se recuperar. Um monstro de repente se aproximou e chamou o cara. Ele estava feliz por ter um brinquedo novo. Somente quando se encontrou perigosamente perto do herói o monstro percebeu a terrível aura de morte que o rodeava. Quando o cara deu um passo em sua direção, milhares de almas mortas o seguiram. Foi uma visão assustadora. O monstro correu para salvar sua vida. Lewis adivinhou que o estripador feroz o assustava tanto, então decidiu retirar a arma. Um momento depois, Charlie o chamou. O herói reconheceu o comerciante que conhecera antes. Ele imediatamente abordou o culpado de sua prisão aqui. Lewis pediu desculpas ao cara, dizendo que era o primeiro jogo dele. Ele era novo aqui. Charlie olhou para ele com suspeita indisfarçável, perguntando como um recém-chegado poderia se tornar o criminoso mais procurado na zona de segurança. O cara respondeu que ele mesmo não sabia o motivo, agora tinha acabado de terminar a prova de iniciante e pediu ao amigo que lhe contasse sobre esse mundo. Charlie disse que lhe faria um favor e lhe contaria tudo o que sabia. Este mundo consiste em várias zonas seguras e 4 áreas: papel, paralela, forte e dura. Uma zona segura é um local que é cuidadosamente guardado pelo sistema. Mesmo que ali morra, não perderá os seus itens e poderá continuar a existir. A área de nível de papel é uma área de baixo risco, também protegida pelo sistema. Aqui existem monstros de baixo nível, graças aos quais eles podem passar no teste. A área de nível paralelo é uma área parcialmente controlada pelo sistema. Monstros muito fortes vivem lá, e você também pode obter equipamentos de alto nível, mas se morrer lá, perderá todos os seus itens. Uma área de nível forte tem baixa defesa. Monstros de nível feroz aparecem lá, só os melhores jogadores podem fazer testes lá. Se ele morrer lá, perderá não só itens, mas também todos os níveis do personagem. Charlie alertou o cara que, ao escolher as atribuições, ele deveria escolher apenas as áreas que pudesse cuidar. Lewis perguntou sobre a área de nível difícil. O comerciante respondeu que até hoje ninguém conseguiu passar por ela. É uma área totalmente descontrolada pelo sistema. Lá são produzidas armas lendárias da classe roxa, mas por estar localizada em uma área restrita, é impossível chegar a este local através do portal. Depois disso, Charlie disse que agora eles estão em uma área de nível forte. Eles precisam completar tarefas para reduzir sua pontuação de ódio para retornar à zona segura. Ele perguntou qual era a pontuação de ódio de Lewis. Se ele fosse um recém-chegado, ele seria capaz de voltar rapidamente. Tendo revelado suas características, o herói procurou não demonstrar surpresa, pois possuía um indicador de ódio sem fim. Algum tempo depois eles caminharam pela cidade. Charlie disse que aqui a astúcia e a astúcia são muito apreciadas. Quem chegou aqui por ninharias é considerado criatura inferior. De repente, eles se depararam com um monstro que tentava arrastar o menino para algum lugar. Um momento depois, o monstro perfurou a vítima com as garras. Ele disse que se você passar por aqui, com certeza deveria parar e comprar alguma coisa. Charlie disse que os moradores daqui não gostam de gente e é preciso se comportar com muito cuidado para não chamar a atenção deles. Mas nosso herói já estava parado em frente ao portão da loja.
O comerciante olhou para o sócio como se ele fosse louco. Ele disse-lhe para sair de lá o mais rápido possível. Ignorando todos os conselhos, Lewis entrou no prédio. Uma vez lá dentro, ele se aproximou do balcão, dizendo que queria comprar uma poção de restauração. O vendedor disse que para um convidado tão especial o preço é de 500 pontos por garrafa. O herói olhou para a etiqueta de preço e disse que indicava um preço completamente diferente de 50 pontos. O monstro se aproximou do cara, dizendo que é 10 vezes mais caro para as pessoas. Após suas palavras, Lewis se afastou do balcão. O vendedor, rindo, disse que agora era tarde para sair. O herói se virou ao ouvir suas palavras e perguntou por que o vendedor decidiu que ele iria embora. O monstro se sentiu ameaçado pelo cara e se afastou alguns passos. No momento seguinte, Lewis o atacou com uma tesoura. A metade inferior do corpo do vendedor foi cortada, deixando apenas a cabeça e os braços do monstro pendurados no ar. O herói, cercado pela aura do sopro do mal, começou a se aproximar dele, com a intenção de destruí-lo completamente. O monstro pressionou-se contra a parede, implorando para que o cara não se aproximasse dele. Ele disse que é o dono desta loja e, se for morto, o prefeito da cidade não o deixará ir tão facilmente. O herói segurou o homem com sua tesoura. Depois disso, ele disse que o pouparia se lhe vendesse todas as coisas com um desconto de 10%. O monstro, soluçando de medo, concordou com as condições do cara. Poucos minutos depois, Lewis saiu da loja vestindo uma capa escura com capuz. Ele ficou satisfeito por poder comprar uma poção de saúde e um elixir espiritual, 20 de cada, por apenas 200 pontos. Ele também conseguiu adquirir uma capa que é capaz de esconder o sopro do mal para criaturas de nível forte, e também é capaz de esconder um cara de monstros de nível cruel por 10 minutos. Lewis gostava cada vez mais deste mundo. Assim que Charlie percebeu o cara saindo, correu até ele, examinando sua capa. Ele não entendeu como Lewis conseguiu consegui-la, pois era muito caro. O herói respondeu que o proprietário lhe deu um desconto neste produto. O comerciante achou difícil acreditar em suas palavras. Todas as mercadorias desse vendedor são 10 vezes mais caras que o normal. É impossível imaginar que ele daria um desconto a alguém, principalmente em tal item. O cara olhou novamente para a pessoa que estava à sua frente e chegou à conclusão de que nunca deixaria Lewis ir. Graças a ele poderia ficar rico. No momento seguinte, ele convidou o herói para se tornar amigo ativando sua conta. Lewis também ativou o seu e levou as costas da mão com o selo até o selo do cara. Posteriormente, o sistema informou que Charlie havia sido adicionado como amigo e ele poderia enviar mensagens para ele a qualquer momento. Imediatamente depois disso, o comerciante desapareceu. O herói olhou para sua mão e ficou surpreso que os viajantes pudessem se comunicar dessa forma. Um momento depois, o sistema anunciou que seu tempo neste mundo havia acabado. No segundo seguinte, ele estava novamente com roupas de hospital no telhado do hospital. O cara foi informado de que o próximo teste começaria em um dia. Lewis ligou o telefone e olhou o cronômetro. Ele passou 2 horas naquele mundo, mas apenas 12 minutos se passaram aqui. Então ele convocou uma poção restauradora de seu inventário. Ele estava feliz por poder usar coisas daquele mundo aqui. No momento seguinte, ele bebeu a poção e correu para sair do telhado. Algum tempo depois, ele estava andando pela rua, notando que o abrigo do outro lado da rua estava bastante barulhento hoje. Enquanto isso, Charlie distribuía doces para as crianças do orfanato. Ele se gabou de ter finalmente encontrado um patrocinador que lhe forneceria dinheiro para sua manutenção. De repente, ele notou um cara passando que lhe parecia familiar. Lewis caminhou até a entrada principal do hospital, onde foi recebido por 2 enfermeiras, perguntando onde ele estivera todo esse tempo. Ele respondeu que saiu para respirar, ainda não poderia ser curado das formas habituais, só podíamos contar com o destino. O herói se aproximou de seu quarto. Embora tenha bebido 5 frascos de poções, não tinha certeza se elas afetariam de alguma forma sua doença. Abrindo a porta do quarto, ele ficou muito surpreso. Em sua cama estava uma garota muito bonita, de cabelos loiros. Depois que ele entrou na sala, ela mudou de posição, virou-se de bruços e começou a jogar videogame. Lewis afastou-se do estranho, pensando que sua doença estava progredindo. Ele foi até a mesa de cabeceira pegar alguns comprimidos. Depois de colocar a dose necessária na palma da mão, ele disse que esta era a alucinação mais irreal desde o início dos problemas cerebrais. Uma demônio que não consegue passar do primeiro nível em um jogo infantil. Ele bebeu o remédio, dizendo que em 1 minuto deveria desaparecer. O estranho empurrou o console na cara dele, dizendo que se ele estava tão confiante em si mesmo, então deixe-o passar por isso sozinho.
Depois disso, ela olhou para ele com desgosto no rosto. O herói decidiu tocar a garota, surpreso com o quanto suas alucinações avançavam. Lenya ficou imóvel, suportando o toque do cara nela. Um momento depois, ela não aguentou e, pedindo uma arma, disse que se ele não parasse ela o mataria. Lewis pediu que ela não ficasse brava com ele. Ele completaria o primeiro nível do jogo para ela. Alguns segundos depois, a enfermeira bateu no quarto do herói, perguntando se estava tudo bem com ele, pois algum tempo depois se ouviu um rugido de lá. Poucos minutos depois, o cara completou o primeiro nível do jogo, derrotando o personagem de mesmo nome com uma garota. Ela sentou-se na mesa, raciocinando que seu desempenho neste mundo não era bom. Lewis disse que ela realmente tem uma aparência muito boa neste jogo, a versão antiga era muito pior. Ele explicou a ela que as pessoas tendem a imaginar algo terrível quando mencionam algo desconhecido, mas não belezas como ela. Depois disso, ele disse que estava lisonjeado pelo quarto convidado que o visitou neste mundo. Slot sorriu sanguinariamente, dizendo que ele realmente merece ser um sobrevivente após o despertar da fonte do mal. Ele é o primeiro que conseguiu sobreviver com esta habilidade. O herói mal conseguia acreditar que todos os outros foram mortos com tal habilidade. A convidada disse que veio lembrá-lo de não ir sozinho à prova. Se ele não tiver confiança, se tiver um bom desempenho, então eles se encontrarão novamente. Ele pediu a ela que contasse mais sobre a fonte do mal, se ele estava de alguma forma relacionado com sua doença, e ele também estava interessado em saber se criaturas do mundo dela poderiam vir para este. Preguiça respondeu que ela era um caso especial e ninguém mais poderia se mudar para cá. Se ele quisesse saber mais sobre sua habilidade, então deveria tentar ao máximo não morrer. No dia seguinte, Lewis assumiu um novo desafio no forte modo multijogador. Quando ele saiu para a praça onde todos os jogadores estavam reunidos, ficou surpreso com o número deles. O herói caminhou no meio da multidão, atraindo olhares interessados. Alguns não entenderam como ele, tendo o terceiro nível, conseguiu chegar até aqui. De repente, apareceu um homem que é o mestre nesta tarefa. Depois de olhar para todos, ele apontou para Lewis. Ao se aproximar, ele perguntou o que havia de errado com seu nível. Jack perguntou como, com suas habilidades, ele chegou aqui, deveria estar entre os de papel, mas não aqui. Tendo recebido a resposta de que o cara teve sorte, o homem não se envolveu nisso, apenas disse para não atrapalhar. De repente, uma bala perfurou sua cabeça. O sistema anunciou a morte de Jack. Um velho apareceu e cumprimentou a todos e disse que tinha que lidar com um funcionário que violou a lei por estar atrasado. Todos os presentes ficaram chocados com o que estava acontecendo. Lopes disse que eles não deveriam ficar tão surpresos. Se viram o manual, deveriam saber que os funcionários não podem se rebelar contra seu diretor, que é o que são agora. O herói concluiu que neste teste o diretor pode matar um funcionário com um golpe por qualquer violação das regras. Enquanto isso, continuou Lopes, disse que em seus diretórios existem 3 ordens, a primeira é azul simples, as outras 2 são mais complexas, são vermelhas. Depois, ele disse que o trabalho deles era bastante simples, eles precisavam cumprir essas 3 ordens e conseguiriam sair daqui vivos. Após suas palavras, o sistema informou que a tarefa principal havia sido ativada, sair dessa lugar vivo. Uma das almas corajosas arrancou a folha com a tarefa vermelha, dizendo que isso não deveria ser algo impossível. Depois disso, o sistema informou que o conteúdo da entrega foi um tapa na cara, e o destinatário era um chefe de nível forte, Hellwolf. O homem imediatamente disse que estava recusando essa tarefa. Após suas palavras, Lopes deu um tiro na cabeça dele, dizendo que de acordo com o 5º artigo do manual, eles não têm o direito de recusar a tarefa. Ele disse-lhes para não esquecerem as regras. Outro aventureiro decidiu tentar a sorte rasgando um pedaço de papel azul. Ele precisava entregar o jantar no quarto 306 do arranha-céu giratório. Encantado com uma tarefa tão fácil, ele correu até o cliente. Todos na sala apenas se entreolharam em silêncio. Lewis disse que a tarefa dizia para entregar 3 pedidos, e uma vez recebido o pedido, era impossível recusar, então nada o impedia de interceptar o pedido de outra pessoa. Eles começaram a cercá-lo com sorrisos presunçosos em seus rostos. Um dos jogadores disse que só tinha uma ordem vermelha para trocar com ele. Lewis perguntou se o cara realmente queria trocar com ele. Em seu último encontro com Preguiça, o herói perguntou se ele poderia passar em testes abaixo do nível cruel por causa de sua habilidade. A menina respondeu que sim, mas ao mesmo tempo a dificuldade dos testes dos outros poderia ser aumentada, se o teste tivesse um nível paralelo, então devido à sua intervenção mudaria para forte.
O herói disse que não se importaria de negociar com alguém por diversão. No momento seguinte, ele abriu seu livro de referência, mostrando folhas vermelhas. Virando-as, todos viram outra tarefa vermelha. A multidão ficou chocada, não entendiam por que ele não tinha uma única tarefa azul. Depois disso, o cara perguntou se havia alguém disposto a trocar entregas com ele. Naquele exato momento, todos começaram a se dispersar, mandando ficar longe deles. Quando todos saíram da sala, Lopes disse ao jovem que esta era a primeira vez que via um homem com 3 ordens vermelhas. Era uma pena que com o seu nível seria apenas uma perda de tempo. Lewis perguntou ao homem se ele queria se divertir observando completar essas tarefas. Ele ficou lisonjeado com tal oferta. O diretor disse que não faria nenhuma concessão, mas como o jovem queria tanto, poderia fazer-lhe qualquer pergunta. Após suas palavras, o herói disse que as ações do homem lhe deram a ideia de que ele estava deliberadamente forçando todos a recusar ordens vermelhas e aceitar apenas as simples ordens azuis. Depois disso, ele sugeriu que a recompensa pela tarefa vermelha, que ele paga ao executor, é muito grande, o que não é nada benéfico para o homem. Lopes ouviu o jovem com interesse. Lewis disse que se seu palpite estivesse correto, completar com sucesso 3 entregas vermelhas seria um grande golpe para as finanças do homem. O diretor confirmou o palpite do cara e depois perguntou se ele tinha alguma dúvida. O herói voltou-se para a saída, lembrando que se tratava de apenas uma questão. Ele não estava ansioso para conhecer o revólver de Lopes. Quando o cara desapareceu atrás da porta, o homem disse que não esperava mais nada de um viajante que havia vivenciado algo assim. Ele estava interessado em ver todo o seu potencial. Quando Lewis saiu do corredor, ele foi cegado por uma luz brilhante que apareceu de repente na sala escura. Um homem com a cabeça brilhante se aproximou dele, disse que tinha 3 tarefas azuis e se ofereceu para trocar. John disse que com esse nível o cara não conseguiria completar 3 tarefas vermelhas. Se entregasse esse assunto para ele ainda teria chance de sobreviver. Percebendo o olhar penetrante de Lewis, o homem disse que se tivesse alguma objeção, poderia desafiá-lo. O herói se lembrou dele. Charlie disse que ele passou em um teste de nível forte. Quando John viu que o cara pegou seu livro de referência, não escondeu o sorriso, dizendo que foi uma escolha inteligente. Mas no momento seguinte o cara arrancou uma das folhas, ativando a tarefa. Ele passou pelo homem, dizendo que sua mão se contraiu acidentalmente. John ficou irritado com as ações do menino e decidiu atacá-lo pela retaguarda. Mas Lewis convocou sua arma antes que o homem pudesse alcançá-lo. John congelou atordoado. Ele estava bem ciente do poder total da arma de nível roxo. Alguns segundos depois, o homem se afastou do cara, dizendo que ele estava longe de ser fraco e com certeza daria conta dessas tarefas. Depois disso, o herói despediu-se dele e partiu para fazer a entrega. Algum tempo depois, Lewis já estava na casa onde estava o patrão, que precisava entregar a boneca. Ele ligou para o interfone e disse que tinha uma entrega para uma senhora maluca. O herói ouviu, esperando ouvir algo em resposta. De repente, um grito ensurdecedor veio do interfone. Depois de esperar alguns minutos, ele anunciou novamente que o mensageiro havia chegado. A princípio houve um assobio estranho. O cara conseguiu decifrar a frase através dele para entrar sozinho. Lewis disse que o portão estava trancado e ele não poderia entrar, mas em resposta ele ouviu outro silvo. O cara percebeu que não tinha escolha e pediu uma arma. Depois disso, ele, sem hesitação, derrubou o enorme portão. Alguns segundos depois ele estava na porta da frente, abrindo-a. Ao entrar, ficou maravilhado com o que viu. A espaçosa sala estava cheia de lixo. No centro, uma menina estava sentada no sofá em frente ao monitor. O herói quebrou o silêncio dizendo que havia entregue o pedido dela. A menina virou a cabeça em direção a ele, indicando com um gesto que ele deveria falar mais baixo. Seu animal de estimação havia acabado de adormecer. Ele se desculpou e perguntou num sussurro se ela aceitaria a entrega. A menina se aproximou dele, perguntando se aquela boneca era a Sônia dela. Então ela olhou para seu animal de estimação, dizendo que Sônia já estava em suas mãos. Lewis entendeu que a garota não era ela mesma e começou a recuar cuidadosamente em direção à saída. De repente a menina jogou a boneca, chamando o cara de mentiroso. Ela ficou furiosa e atacou o entregador, dizendo que ele queria roubar seu bebê. O herói fugiu dela, engolindo poções restauradoras ao longo do caminho. O cliente estava determinado a matá-lo. Assim que o cara viu a porta, ele correu para dentro da sala sem hesitar. Ele a trancou com uma trava para se proteger temporariamente. Depois, ele olhou ao redor do quarto em que se encontrava. Era muito diferente dos outros quartos desta casa. Ele notou um desenho em uma das paredes e foi olhar mais de perto.
Olhando para a mesa, ele notou um calendário onde estavam marcados os dias desde o desaparecimento da filha desta mulher. O herói sentiu pena dela, pois há muito tempo ela procurava o filho. Ele estava folheando o calendário quando um cartão de visita caiu. Estava escrito que se pagassem um preço suficiente entregariam qualquer coisa. Depois de ler a inscrição, o cara achou que o diretor tinha ido longe demais em sua mentira. No momento seguinte, a faca cortou a porta. O cara olhou ao redor da sala na tentativa de bolar um plano de ação. De repente notou um guarda-roupa. Ao abri-lo, Lewis teve uma ideia brilhante. Poucos minutos depois, uma mulher arrombou a porta. Depois disso, ela finalmente conseguiu entrar. Sua raiva desapareceu com o que ela viu. O herói vestiu as roupas da filha, mergulhando completamente nesse papel. A mulher se aproximou lentamente da filha, que viu na sua frente, perguntando quando sua filha conseguiu crescer tanto. Alguns momentos depois, ela abraçou o cara cuja ideia deu certo, dizendo que não importa o quanto ela mudou, o principal é que ela está viva. Após essas palavras, o herói recuou do corpo da mulher, dizendo que ela estava errada. E no momento seguinte ele enfiou uma faca em seu estômago. Olhando para esta cena, fragmentos de memórias voltaram para a mãe. Sua filhinha estava brincando no jardim com uma boneca. Enquanto a menina desenhava com entusiasmo, um homem desconhecido se aproximou dela. Ela se virou para ver quem era. Alguns segundos depois, a boneca estava manchada de sangue. A mulher veio buscar a filha na hora do jantar, mas em vez disso, ela viu apenas uma poça de sangue. Enquanto procurava pela filha, ela encontrou uma loja que entregava tudo o que o cliente desejava. A mulher perguntou ao homem se ele tinha visto a garota da fotografia. Seu coração afundou por alguns momentos quando lhe disseram que ele a tinha visto. A esperançosa mãe perguntou onde ele a tinha visto. Lopes disse que ficaria feliz em contar, mas os serviços de sua empresa não são gratuitos, ela terá que pagar um preço considerável. Ela caiu de joelhos, dizendo que faria qualquer coisa para ter sua filha de volta. Após suas palavras, o homem disse que ela deveria desistir de sua sanidade e logo sua filha retornaria. Um momento depois, ele absorveu a mente da pobre mulher, dizendo que ela se tornaria sua cliente regular. Lewis usou sugestões para acordá-la de sua loucura e agora ele observava enquanto ela tentava resistir a ele. Ela estava delirando, implorando para não ser despertada de seu sono. Percebendo que isso iria se arrastar por muito tempo, o cara caminhou em direção à saída da sala. Em vez do nosso herói, a mulher viu sua filhinha. Mas no momento seguinte essa realidade dela foi destruída, e na frente dela estava um cara com uma boneca nas mãos. Ele a parabenizou por ter conseguido recuperar a maior parte de sua sanidade. Ela sentiu como se tivesse acordado de um longo sono. Lewis sentou-se ao lado da mulher, entregando-lhe a boneca. Disse que foi enviada pelo chefe dele. Ela mesma deve entender o que exatamente esse pacote significa. Ele disse que havia muito mais coisas no mundo que ela poderia fazer além de enganar a si mesma e depender dos outros. Quando o sistema informou que ele havia concluído o pedido e foi promovido a excelente funcionário, ele se levantou e disse que era hora de voltar. Quando ele estava na porta, eles o chamaram. A mulher perguntou se sua filha perdida, Sônia, estava viva. Ele disse com um sorriso que ela mesma deveria dar uma olhada e descobrir tudo. Quando o cara saiu de casa, ela colocou a boneca na cama, dizendo que com certeza iria descobrir. Enquanto isso, Lopes segurava a figura quebrada da mulher, dizendo que ela era uma boa cliente. Depois disso ele a deixou de lado e disse que era hora de começar a segunda parte da peça. Ele perguntou a Sônia se ela concordava com ele. Uma voz baixa veio de trás da porta bem trancada. Outros jogadores não estavam tão bem quanto Lewis, e um após o outro, foram tratados brutalmente por seus clientes. Enquanto isso, John correu pela floresta, tendo recebido uma ordem vermelha. O sistema o informou que ele precisava entregar amor ao rei da cripta. De repente ele parou, sentindo a presença de alguém, pensando que poderia haver uma emboscada aqui. Ele se escondeu nos arbustos, com a intenção de descobrir de onde vinha o perigo. Para sua surpresa, John só viu Lewis trocando de roupa. O herói ouviu um barulho vindo dos arbustos e se virou. No momento seguinte, com um sorriso, ele acenou com a mão para seu novo conhecido, dizendo-lhe para sair do esconderijo. O homem ficou muito surpreso quando notou uma placa acima da cabeça do menino que dizia excelente trabalhador. Lewis disse que conheceu um cliente obcecado por roupas femininas que queria ter uma aparência melhor do que ele, mas o cara venceu. Quando João perguntou se ainda tinha tais encomendas, o herói estendeu o vestido que havia tirado, perguntando se queria experimentar também, mas ele recusou, percebendo o absurdo dessa ideia.
O homem lançou um olhar cuidadoso para o garoto, chegando à conclusão de que ele tinha habilidades incríveis. Se também nos lembrarmos de sua arma, então ele poderia muito bem ser aquele que passou no difícil teste de nível. Alguns momentos depois, ele ofereceu cooperação a Lewis. Eles poderiam ajudar um ao outro a completar as tarefas vermelhas. Ele explicou que os monstros poderiam deixar críticas negativas, iriam caçar os mensageiros, com a intenção de se livrar deles. Se trabalhassem juntos seria muito mais fácil lidar com os monstros sedentos de sangue. Para provar a sinceridade de suas intenções, João entregou seu pedido ao herói para que ele se familiarizasse com o conteúdo. Percebendo a surpresa no rosto de Lewis ao ler a folha de pedidos, o homem perguntou o que causou tal reação no cara. O herói devolveu a tarefa a John e materializou sua ordem vermelha. Um momento depois, o homem descobriu que eles tinham o mesmo cliente, só que o cara precisava entregar luz, não amor. Ele disse que neste caso eles deveriam ficar juntos. No momento seguinte, sons estranhos foram ouvidos atrás deles. Um monstro caçando os mensageiros saiu para a clareira onde eles estavam. Os caras conseguiram se esconder entre os arbustos. John disse ao seu parceiro para ir até o local da missão enquanto ele se livrava do monstro. Mas Lewis tirou sua capa, dizendo ao homem para segui-lo e talvez eles pudessem passar pelo monstro sem sofrer nenhum dano. John ativou sua habilidade, observando o inimigo. Ele disse que se o cara não estiver confiante em suas habilidades, então ele pode sair com segurança enquanto lida com o monstro. Mas o herói garantiu-lhe que tudo estava em ordem e que poderiam seguir em frente. Um momento depois, o inimigo descobriu seu esconderijo. O monstro viu alguém prestes a lidar com sua presa, erguendo uma tesoura gigante sobre o homem. O desconhecido cheirava perigo. Ele percebeu o convidado indesejado, regozijando-se porque outro tolo se tornaria sua vítima. O monstro disse que estava apenas de passagem e começou a recuar. Lewis divertiu-se com suas palavras e começou a se aproximar lentamente do monstro, tremendo de medo. Alguns momentos depois, o adversário do cara já estava correndo mais rápido que podia deste lugar. Quando o herói não sentiu mais a presença de outra pessoa, ele informou que seu parceiro poderia se levantar. John ficou surpreso com as habilidades do cara. Ele disse que ter alguém como ele como inimigo era uma ideia muito perigosa, então o homem se ofereceu para se tornarem amigos. Alguns segundos depois, eles tocaram as tags um do outro, adicionando-se como amigos. Quando eles saíram do esconderijo, John disse que se neste teste o monstro não ficar satisfeito com a ordem, enlouquecerá e caçará o viajante, com a intenção de matá-lo. O homem correu na frente, supostamente fugindo da perseguição do monstro. Ao mesmo tempo, Lewis, que o perseguia, usou sua aura para espantar todos os monstros em seu caminho. Algum tempo depois chegaram ao local. Os sócios entraram no território da cripta. De repente, John pensou ter ouvido uma voz vinda de cima. Um monstro desceu da árvore, perguntando como um homem se atreveu a entrar no território do rei da cripta. Depois disso, ele pulou. O monstro com o olho enfaixado disse que odeia as pessoas. John disse que havia chegado para entregar seu pedido. Depois disso, o Gol disse que queria seu olho de volta. O homem não entendeu o que o monstro queria dizer. Ele disse que um dia foi à superfície para saborear uma comida deliciosa. Conheceu um terrível nômade que roubou seu olho. O rei da cripta estava inflamado de ódio, mas o ladrão tinha um terrível guarda-costas monstro que ele não ousaria atacar. John não entendia como um monstro poderia ser o guarda-costas de uma pessoa, enquanto Lewis tossia estranhamente, concordando que era difícil imaginar. Enquanto isso, continuou o rei da cripta. Ele disse que foi por isso que contatou o serviço de entrega. Eles são obrigados a trazer-lhe o olho roubado ou a dar-lhe o seu próprio. De repente, um grupo de convidados indesejados apareceu atrás de John. Lewis, notando uma expressão estranha no rosto de seu parceiro, perguntou quem eles eram. Em resposta ouviu que eram velhos conhecidos. A garota ficou lisonjeada porque o homem não a esqueceu. Então ela se aproximou dos rapazes, perguntando se John, por uma velha amizade, poderia se permitir ser morto sem resistência, garantindo que a garota pudesse facilmente cumprir o pedido. O herói chamou a atenção dela perguntando se ele poderia sair tranquilamente enquanto eles estavam tendo um confronto. Ele era apenas um novato. Amélia sorriu docemente e respondeu que se seu alvo tivesse um assistente, então ele deveria ser eliminado e, além disso, ele não se parecia muito com um recém-chegado. O herói não teve outra escolha. Ele disse que também iria tratá-la como uma recém-chegada. Depois disso, ele se encostou no Gol, dizendo que só ele poderia resolver a situação. O monstro não entendia o que estava acontecendo. Alguns momentos depois, Lewis tirou o capuz e virou-se para o rei da cripta, perguntando se ele o reconhecia.
Ele olhou surpreso para o cara parado na frente dele. O Gol reconheceu seu agressor e foi dominado pela raiva. Os companheiros de Amélia riram do herói, dizendo que entregar-se assim às garras de um monstro era puro suicídio. O rei da cripta pretendia atacá-lo, mas ele ficou alarmado com a calma de sua vítima diante da morte, então parou no último momento. Lewis ergueu a cabeça e, sorrindo perigosamente, perguntou por que ele não continuou. O monstro estava com medo que aquela mulher estivesse em algum lugar próximo, e se ela visse que o menino estava ferido, ele não escaparia tão facilmente. Pensando em tudo isso, o Gol colocou a pata no ombro do herói, dizendo que eram amigos, apesar do passado. Os outros ficaram incrédulos enquanto assistiam à cena. Enquanto isso, Lewis aproveitou a oportunidade e pediu ao monstro que o ajudasse a se livrar dos convidados indesejados. A seu pedido, o Gol coçou a cabeça hesitantemente, dizendo que havia muitos deles. Após suas palavras, o herói arrancou o olho do monstro, que ele queria desesperadamente devolver. O cara disse que se ele se comportasse bem, ele devolveria o olho. Mas se de repente o rei da cripta não precisar dele, então o herói dirá à sua amada que gosta muito deste troféu e que seria bom comprar outro para acompanhar este. O monstro tirou o olho, dizendo que faria qualquer coisa. Depois disso, o sistema informou o sucesso do pedido. O herói foi promovido a chefe do departamento de pessoal e agora pode, até certo ponto, resistir à vontade do gestor. Enquanto isso, o rei da cripta avançou contra os intrusos. Ele os atacou com a velocidade da luz. Amélia, sentindo uma oportunidade adequada, decidiu fugir, desejando boa sorte aos seus companheiros. De repente, John a atacou por trás. A garota conseguiu evitar o ataque mortal. O homem avisou-a para não perturbar a sua parceira de forma alguma. Ela percebeu que ele não era indiferente a esse garoto. Isso alimentou ainda mais seu interesse por Lewis. No momento seguinte, ela usou uma substituta, deixando uma boneca de palha em seu lugar. Ao mesmo tempo, nosso herói já estava bem longe da cripta. Ele ativou uma nova tarefa. Precisava entregar risadas na estação de metrô Rios. Lopes, que esteve na sombra todo esse tempo, disse que em sua atuação tudo estava começando a dar errado. Já era hora de ele intervir nesse drama. Como seu roteirista, ele assumiu o controle de seus atores, que começaram a se desviar da trama. Controlando-os, ele se livrou da interferência um por um. Depois disso, ele absorveu os níveis dos jogadores mortos, dizendo que era muito pouco. Enquanto isso, o Gol lidava com seus oponentes. Ele se dirigiu a John, dizendo que se lembraria de alguém forte como ele. De repente, o monstro sentiu uma terrível dor de cabeça. O homem perguntou o que estava acontecendo com ele. O rei da cripta disse que ficou muito tempo sozinho e recebeu vários pedidos. Se não conseguir o que queria, o gerente assume. John se ajoelhou ao lado do monstro, dizendo que tinha outro pedido. O Gol ficou surpreso com esta afirmação. No momento seguinte, o homem sentou-se em cima do monstro deitado de costas, dizendo-lhe para confiar nele. Depois disso, ele beijou o rei da cripta. O monstro chorou de felicidade. Lewis chegou à cidade mais próxima, percebendo que os monstros estavam muito mais violentos do que antes. Voltando sua atenção para a garota que o prendeu contra a parede, ele se perguntou por que ela o estava perseguindo quando seu alvo era John. Amélia disse que não sabe qual é a relação deles, mas todos os jogadores que entraram no top 100 abandonaram todos os princípios morais. John não é exceção, ele fará de tudo para melhorar seu nível. Lewis perguntou por que ela estava contando tudo isso a ele. A garota se aproximou do rosto do cara, congelando perigosamente perto, e disse que queria saber quanto ele valia. Algum tempo depois, Lewis fugiu de Amélia o mais rápido que pôde. Ela perguntou por que ele fugiu dela de repente. Ela não iria comê-lo. Ao pular o obstáculo, ele ouviu a garota dizer que seu chefe estava procurando por um cara que tivesse passado do nível feroz por uma grande recompensa. Tendo chegado à frente dele, ela disse que era ele quem ela procurava. Ele não poderia se esconder de uma garota com seu desempenho atual. Lewis perguntou por que ela não o nocauteou imediatamente quando a oportunidade se apresentou. Sorrindo, Amélia respondeu que tinha uma proposta para ele. Depois disso, ela sacou sua arma. Mirando no cara, ela ativou o feitiço. O herói não se esquivou, percebendo que se tratava de uma arma mágica e não causaria muitos danos. Alguns momentos depois, ele ficou agradavelmente surpreso ao perceber que seus valores de habilidade haviam aumentado por um certo período de tempo. A garota explicou que o truque dessa masmorra é que até que o jogador tropece no diretor, apesar de toda a força do jogador, ele não conseguirá derrotar o chefe. Por coincidência, Lewis era o diretor. O herói entendeu seu plano.
Algum tempo depois, o cara mal conseguiu abrir as enormes portas. À sua frente ele viu uma criatura que emitia um uivo incompreensível. Percebendo o convidado, virou-se para a entrada. Depois disso, aproximando-se do rapaz, sentou-se na frente dele e começou a chorar, derramando lágrimas de sangue. Por algum motivo desconhecido, o cara também estava com lágrimas escorrendo. Ele perguntou ao monstro sentado na sua frente por que ele estava chorando. Não tendo recebido resposta, o herói sentou-se em frente ao seu cliente, pedindo-lhe que sorrisse para ele. Mais uma vez não houve reação. Lewis tentou sorrir, mas só foi dominado pela tristeza. Um momento depois, o monstro subiu em suas costas, dizendo que estava com muita dor. Ele pediu que rissem juntos, enquanto o herói era gradualmente consumido pela matéria escura. O monstro entrou no mundo interior do cara. Eles acabaram em um quarto de hospital. Ele percebeu que esse homem havia sentido muita dor. Ele queria ver quais medos assombram nosso herói. Lewis disse que, como queria tanto, deixaria outra pessoa ver. A tristeza começou a diminuir com medo depois que o cara começou a mostrar parte de suas memórias. Quando Lewis liberou todos os seus momentos dolorosos do passado, o monstro começou a ser cercado por centenas de demônios. O herói ficou feliz porque finalmente alguém veria e compreenderia toda a sua dor. Isso era insuportável demais para o monstro, e ele deixou a consciência do cara, fugindo dele. Depois de recuperar o juízo, Lewis pediu-lhe que não fugisse, porque ainda não havia terminado. Mas o monstro não o ouviu, aproximando-se de seu abrigo. Uma vez seguro, ele se escondeu no canto mais distante, tremendo de medo. Pela primeira vez encontrou um monstro de verdade. Momentos depois, Lewis derrubou a porta, perguntando por que o monstro fugiu dele. Lopes levou seu jogo na direção certa, disse que poucos conseguem sorrir diante do lamento, que traz à tona as lembranças mais dolorosas das pessoas, destruindo o inimigo. De repente ele congelou, não conseguia entender por que Cry estava tão assustado. O monstro jogou uma boneca que estava por perto no cara, mandando-o ir embora. Lewis olhou para a coisa jogada nele. Ele lembrou que havia entregado uma boneca parecida para uma mulher que havia perdido um filho. No momento seguinte, ele se ajoelhou diante do monstro, perguntando se o nome Sofia era seu antigo nome. O monstro reagiu ao nome, dizendo que parecia familiar. No momento seguinte, ele sentiu uma dor de cabeça terrível. O herói ficou preocupado com o monstro, perguntando o que havia de errado com ele. De repente, um fio verde saiu de suas costas e atacou o cara. Lewis tentou se defender do ataque com sua arma. Depois de voar alguma distância, ele viu vários outros fios iguais saindo das costas do monstro. O cara conseguiu sair daquela sala, esquivando-se de ataques constantes. Assim que chegou a uma distância segura, ele parou, agradecendo mentalmente a Amélia por aprimorar suas habilidades mais cedo. De repente, sua arma estava entrelaçada com muitos fios. Lopes apareceu e disse que já observava o cara há muito tempo e que preferia manter consigo uma arma tão perigosa. Dando alguns passos à frente, ele se desculpou pelas lágrimas, explicando que por estar próximo do choro, ele também estava sujeito a essa habilidade. No momento seguinte, Lewis estava cercado por uma dúzia de fantoches. Tentando conter as lágrimas, o rapaz disse que ficou muito emocionado com o fato do próprio diretor ter descido para supervisionar o processo. Por orientação de Lopes, os bonecos trouxeram uma cadeira para seu ilustre funcionário. Quando os dois se sentaram, o diretor perguntou ao herói o que é mais importante na gestão de um negócio. Sem esperar resposta, ele mesmo respondeu que se tratava de uma demanda. Somente com demanda você pode alcançar o sucesso, mas para fortalecê-lo é preciso ter certeza de que os serviços são procurados. Cry é a criança que ele criou para ajudá-lo a identificar os medos de seus clientes. Sabendo disso, ele os torna realidade, mantendo um fluxo constante de clientes. Depois disso, ele usou a habilidade do titereiro para trazer Lament até eles, dizendo que se ele matar o cara, Lopes receberá pontos para subir de nível. Quando o monstro chegou perto o suficiente, o homem entregou-lhe o revólver, apontando-o para o cara. Lewis se protegeu do tiro com o console que Preguiça deixou para ele. Ele disse que era rude matar o seu melhor funcionário daquele jeito sem lhe dar a última palavra. Depois disso, ele ligou o console. Esse artefato poderia pedir ajuda à garota. Lopes foi alertado pelo redemoinho que se ergueu ao redor deles. Todos os fantoches do homem foram jogados vários metros para trás do herói. Mas alguns momentos depois o vento diminuiu e ninguém apareceu na frente do cara. Lopes suspirou de alívio. Imediatamente depois disso, os bonecos avançaram sobre o cara. Quando um deles quase ultrapassou o alvo, aconteceu algo que o homem não esperava.
A arma de slot apareceu do espaço e protegeu Lewis do ataque. O diretor percebeu que teria que lidar com o cara com as próprias mãos. O travesseiro cortou todos os fios que Lopes soltou. Tendo se livrado do obstáculo, ela infligiu danos esmagadores ao homem. De repente, a arma do cara foi libertada de suas amarras. Lewis pegou-o, notando que este travesseiro era realmente uma arma mortal. Algum tempo depois o console desapareceu, era um artefato único. Agora Lewis tinha que lidar pessoalmente com Lopes.